Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Bom, vamos retomar a nossa aula de Sociologia. Na aula passada, nós fizemos uma breve revisão de tudo que foi trabalhado até este período, ou seja, antes da quarentena. Paramos na conceituação do objeto de estudo para Karl Marx. Vimos na aula passada que Marx afirma que o objeto de estudo da sociologia é a luta de classes. Essas classes ele coloca em polos antagônicos dois setores específicos. De um lado, nós temos a burguesia e do outro, nós temos o proletariado. Bom, mas quem seria a burguesia? Trabalhamos isso na aula passada. A burguesia são os indivíduos que detêm os meios de produção. E o que são os meios de produção? São as máquinas, as ferramentas, a matéria-prima. E do outro lado, nós temos o proletariado, que são aqueles que possuem apenas a sua força de trabalho. Podemos denominar a burguesia atualmente de empresários, de chefes, de patrões, do dono da empresa, do dono do negócio. E do outro lado, o trabalhador, o empregado, o operário e o nome mais atual, o colaborador. Inclusive, temos visto nas redes sociais, neste período de crise, um processo de degladiação entre esses dois setores. De um lado, muitos empresários pedindo que os seus funcionários voltem, mesmo sabendo do período conturbado e perigoso que é o nosso atual, devido ao Covid-19 ou coronavírus. E de um outro, o proletariado, muitos se negando a trabalhar, inclusive muitos também defendendo o lado do empresariado, devido à crise econômica também que bate às nossas portas. O bom da linguagem e dos conceitos explicitados por Marx é que eles fazem bem atuais desse atual contexto que nós vivemos. Por isso é interessante prestar bastante atenção nesses conceitos. Eu costumo dizer que nós não estudamos a sociologia para passar, nós estudamos sociologia, assim como outras disciplinas, para transformar a nossa realidade social, principalmente para entender ela de forma mais consistente, ok? Bom, na aula passada, nós também trabalhamos que a principal característica do sistema capitalista é o lucro. Inclusive, ressaltando também o contexto atual, nós temos visto que também essa é uma das grandes reclamações. Sem o trabalhador, não tem venda, não tem produção. Sem produção, não tem lucro. Então, percebam como os conceitos marxistas nunca se fizeram tão atuais. Esse lucro, ele é constituído através de uma ferramenta denominada por Marx de mais-valia, que também nós trabalhamos na aula anterior. Ele divide essa mais-valia em duas vertentes, uma chamada de mais-valia absoluta e a outra que ele denomina de mais-valia relativa. A mais-valia absoluta ocorria principalmente no início da Revolução Industrial, onde não tínhamos uma legislação tão ampla que disciplinasse a jornada de trabalho ou direitos trabalhistas, e ela era pautada no aumento da jornada de trabalho. Expliquei também isso na aula passada, porque era essencial para o capitalista aumentar a jornada de trabalho. Quanto mais o trabalhador desempenha suas atividades, mais ele produz. Quanto mais produtos, mais venda. Quanto mais eu vendo,
mais lucro eu obtenho. Do outro lado, nós temos uma mais-valia mais implícita, mais sutil, mais sensível, no sentido de que ela não é pautada no aumento da jornada de trabalho, não. Ela é pautada na revolução das forças produtivas, ou seja, eu, o dono da empresa, quero que meu empregado seja mais produtivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou oferecer um ambiente mais dotado de tecnologia para que as atividades que eram feitas antes de modo rudimentar, ou seja, de modo mais atrasado, elas sejam feitas com mais eficiência, com mais rapidez. Se aquele profissional ele entra sem uma qualificação, eu vou ofertar essa qualificação para ele. Mas não porque eu, como patrão, eu sou um homem bom, mas no sentido que eu vejo alguns passos lá na frente. Eu preciso que ele seja qualificado para que ele saiba mexer nesse maquinário e para que ele seja mais produtivo numa jornada de trabalho diminuída. Porque nós sabemos que nós temos uma jornada de trabalho hoje mínima de 8 horas por dia. Nós temos outras escalas, mas que obedecem um período de descanso longo. Por exemplo, os policiais trabalham de 12 horas e folgam 24, trabalham mais 12 e folgam 36, mas eles são casos especiais e disciplinados por uma legislação. Então, na mais-valia relativa, eu gosto de dar um exemplo muito bom. Aquele teu patrão, ele chega e fala assim para você: eu vou te dar uma farda, você vai economizar a sua roupa, eu vou te dar uma quentinha, você não vai precisar ir em casa almoçar e gastar passagem ou da sua comida. Eu vou te dar vale transporte. E eu vou te colocar de frente para o computador, caso você queira tomar água, tem um bebedouro ali com água geladinha. Nós temos ali também uma garrafa de café com muito biscoito creme cracker, para quando você estiver com fome, você poder, né, matá-la. E aí o funcionário acaba achando que aquilo é uma relação de benefícios, que o patrão está sendo bom, quando na verdade ele está sendo bom para ele mesmo, porque ele sabe que aquele funcionário vai trabalhar, vai ser mais produtivo, não vai reclamar. E quando eu falo mais produtivo, eu estou dizendo que ele vai produzir mais. Quanto mais ele produz, mais o capitalista, mais o dono do empreendimento tem lucro, ok? É algo mais sutil e é presente na sociedade atual em que nós vivemos, ok? Bom, nós vamos trabalhar também agora com outros conceitos abordados por Karl Marx, principalmente no livro chamado Capital, que melhor explica o sistema em que nós vivemos, que é o sistema capitalista. Um conceito importante é o modo de produção. O modo de produção impera na maneira pela qual nós, constituintes de uma sociedade, produzimos os nossos bens e serviços e como nós utilizamos e os distribuímos. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas, que nós já trabalhamos anteriormente, que é a união dos meios de produção, que são as máquinas, a matéria-prima, com a força de trabalho, que é justamente o próprio trabalhador. Inclusive, o próprio Karl Marx ele afirma que vivemos em uma sociedade em que o homem ele circula como mercadorias, justamente nesse sentido de entender o trabalhador como uma força de produção. Também pelas relações de produção existentes nessa sociedade. A grosso modo, podemos dizer que o modo de produção é igual à junção das forças produtivas com as relações de produção. Este último conceito eu vou apresentar no próximo slide. Nós temos 5 modos de produção. O primeiro, o primitivo, o escravista, o asiático, o feudal, o capitalista e o socialista. Coloquei nessa ordem
justamente por ter um nexo, sobretudo histórico. Se analisarmos a nossa história, nós perpassamos cada etapa dessa. É claro que quando chegamos no final, nós temos ainda o capitalismo como sistema hegemônico, ou seja, dominante no mundo, e poucos países do mundo com o sistema socialista. Bom, mas vamos trabalhar agora cada um deles. Antes disso, vamos ao conceito de relações de produção. Nesta charge, podemos ver o seguinte: um homem em cima de sacos de dinheiro, fazendo o seguinte questionamento: por que não podemos ser todos bons amigos? E nós vemos o quê? Trabalhadores carregando sacos e sacos de dinheiro. Aqui nós podemos fazer diversas interpretações. E essas interpretações é o que eu quero ver no final, lá nas salas onde eu irei deixar esse slide. Eu quero que vocês analisem a charge através dos conceitos que nós estamos trabalhando, façam a análise da charge para mim, ok? Bom, o que são relações de produção? São as formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção e reprodução da vida material. Recapitulando, são as formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção e reprodução da vida material, ou seja, de reproduzir tudo que o homem necessita para viver em termos materiais, comida, carro, casa, roupa e etc. Bom, vamos ao primeiro modo de produção, ok? O modo de produção primitivo, ocorrido principalmente nas comunidades primitivas, como nós podemos ver aqui nesta gravura. Neste período, os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de produção, ou seja, as ferramentas, não existia ainda maquinário, mas as ferramentas, ou seja, as facas, as lanças, e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva. Neste período, nós já discutimos em sala de aula, e também acredito que a professora de história, o homem ele era coletor. Os livros colocam como coletor. Mas quando nós pensamos em coletores, evidenciamos 3 atividades: a caça, a pesca e a coleta de frutos. Então, tudo que vinha dessas atividades era dividido de forma igual entre todos que compunham aquela sociedade. Não existia ainda a ideia de propriedade privada dos meios de produção. Nem havia a oposição proprietários e não proprietários. Tal relação vai surgir principalmente na antiguidade, sobretudo quando surgem a relação de proprietários, principalmente de terras, e de não proprietários de terras. Ainda não era uma relação vinculada à questão do capital, até porque não tinha ainda essa vertente tão grande para o dinheiro. Isso vai surgir principalmente da modernidade para a contemporaneidade, ok? O segundo modo de produção é o escravista. Lembrando, gente, que nós temos 2 momentos deste modo de produção no mundo. Um que não era voltado para o sistema capitalista e o outro que era voltado para o sistema, mesmo que numa vertente mais voltada para o comércio, que nós vamos trabalhar mais na frente. De início, lá na antiguidade, nós tínhamos o escravo de dívida e o escrávido e o escravo por conquista. Ou seja, um indivíduo que me pediu um pedaço de terra e não me pagou, eu tinha direito de escravizá-lo. Eu conquistei um determinado território e os habitantes daquele local eu poderia escravizar. Isso era muito comum na antiguidade. Vocês vão ver com a professora Alcimara, em História,
que Roma se constituiu como império através da constituição de uma base material que passou a ser também o alicerce da economia naquela sociedade. Bom, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição, de um lado senhores e do outro escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos que não tinha nenhum direito. Olha lá no topo. Os proprietários, aqueles que possuíam mais rendas, mais direitos e poder político. Quando eu falo mais renda, gente, vamos analisar o eupátrida lá em Atenas, na polis grega. O eupátrida, quando se fala em renda, estou atribuindo a questão de posse. Eram considerados bem-nascidos porque eram grandes proprietários de terra. Quanto mais terra, mais produtividade. E essa produtividade que imperava em renda. Eram aqueles que detinham mais direitos e também o poder político. Por isso que quando falamos em democracia, eu particularmente já afirmo que ela nasce viciada. O poder do povo não era representado por sua totalidade, somente por uma minoria, nesse caso, os proprietários. No caso, os bem-nascidos, como eu acabei de falar. No segundo, os homens livres, menos renda, menos direito e também o quê? Poder político. Pegando o caso de Roma, podemos falar nos plebeus. Eram homens livres que possuíam pequenas posses de terras, menos direitos, que só vão ser ampliados com o advento com a briga por mais direitos pelos tribunos da plebe, com a lei Canuleia e outras leis que vão propiciar este setor a ter mais direitos políticos, sobretudo porque se negavam a participar das guerras e eles compunham boa parte do exército romano. Poder bélico é essencial para manter o processo de expansão romano, que vocês irão trabalhar com mais profundidade com a professora Alcimara. E na base, os escravos, sem renda, sem direitos e sem poder político, justamente dentro daquela característica. Neste período, como é a antiguidade, a escravidão era por dívida ou por conquista, ok? O modo de produção asiático ocorreu no Oriente Médio e na América pré-colombiana. Lembrando que a América pré-colombiana também será trabalhado pela professora Alcimara e eu não irei entrar em detalhes agora com vocês. Não se começa uma casa pelo telhado, então vou deixar a professora falar melhor para vocês. O exemplo do Egito Antigo, também, apesar de ser um estado teocrático, onde era dotado de verdades sobrenaturais, e o próprio governante, o faraó, era considerado um representante dos deuses na terra, tinha uma base escrava muito forte. E as grandes comunidades agrícolas. Neste modo de produção, a parte produtiva da sociedade era composta pelos escravos e camponeses, que eram forçados a entregar ao Estado o que produziam. Então, por isso que eu acabei de citar que os escravos eram a base. Dizem que quem construiu as pirâmides, apesar de todas as teorias mirabolantes de seres de outros planetas, mas dizem que foram os escravos. Através de sistemas de polias, muitos com certeza chegaram a morrer, porque aquelas pedras, muitas delas têm mais de 1 tonelada. Muitos devem ter morrido esmagados nesse processo de construção, mas eram os escravos que eram a base dessa economia. Eram eles que produziam, inclusive, à beira, né, do rio Nilo. Bom, um modo de produção feudal, dentro da Idade Média, nós temos uma sociedade constituída por senhores e servos. Os servos não eram escravos dos seus senhores. Aqui não existe mais escravidão, gente. Ok? As pessoas não estão presas ao senhor.
Elas estão presas à questão da sobrevivência. Eu tenho que submeter a um senhor porque eu preciso de um pedaço de terra para me manter. É nesta terra que eu vou plantar, que eu vou desempenhar as atividades necessárias para a minha sobrevivência. Eles apenas o serviam em troca de casa e comida, no caso, em troca de terras. E também de defesa. A nobreza também era responsável por defender os seus servos e vice-versa. Trabalhavam para o seu senhor, em troca, se utilizavam das terras do mesmo para sobreviver. Vocês vão perceber também com a professora Alcimara que no sistema feudal nós tínhamos divisões de terra, o manso senhorial, o manso servil, o manso comum, terras específicas para cada setor. Professor, quem é o clero? O clero era o poder ideológico daquele período, que era a Igreja Católica. Quem era a nobreza? Eram os cavaleiros, aqueles que guerreavam, aqueles que participavam de diversas atividades de caça e torneios de guerra, de cavalaria. E na base os camponeses e os servos, ok? Modo de produção capitalista. As relações de produção baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia. Vai substituir a propriedade feudal. Nós temos também a substituição dessa relação servil pelo trabalho assalariado. Agora eu trabalho e recebo por esse trabalho. O capitalismo é movido por lucros. E nós temos as classes já citadas anteriormente. De um lado a burguesia e do outro o proletariado, que são os trabalhadores assalariados. Só observando a pirâmide, nós temos no topo a burguesia, que são os donos dos meios de produção. É a classe dominante e percebam, ela é a minoria. No Brasil não chega a 7%. No mundo não chega a 5%. Se não me falha a memória, nos últimos dados que havia observado. No meio nós temos a classe média, que é uma classe de trabalhadores que possuem posses e, querendo ou não, um poder aquisitivo maior. E nós temos na base os trabalhadores, os proletários, que são os donos somente da força de trabalho. É a classe dominada, são a maioria. Percebam, muitos de nós fazemos parte do proletariado, então nós estamos na base, somos a maioria da população. Porém, dentro do nosso sistema, nós somos desprivilegiados porque detemos apenas a força de trabalho. Não detemos o principal do sistema, que são os meios de produção, aquilo que gera o capital. Lembrando que esse capitalismo, foi dito na aula passada, ele é dividido em fases. Nós temos um capitalismo comercial, na qual o capital ele se concentrava na mão do setor comerciante, daqueles que desempenhavam as atividades comerciais. Nós temos um capitalismo industrial, onde o capital ele vai se concentrar na mão dos donos dessas fábricas e indústrias. Um capitalismo financeiro, onde esse capital será concentrado nas mãos dos grandes bancos. E uma fase mais atual, que é o capitalismo informacional, na qual esse capital se concentra nas mãos daqueles que detêm empresas no setor da tecnologia. Inclusive, ressaltei o caso do Bill Gates, o homem mais rico do mundo, que vive se degladiando com outro grande empresário do ramo da telecomunicação, que também é do setor de tecnologia. E nós temos um modo de produção socialista. Percebam, de um lado o modo capitalista, pautado na lei da oferta e da procura e na propriedade privada. No modo socialista, a propriedade é estatal. Na verdade, não existe propriedade privada. Os meios de produção pertencem ao Estado e tudo que é produzido é dividido de forma igual entre a sociedade. Pelo menos deveria ser assim. O Estado como gestor da produção em todos os níveis econômicos. Vamos ao conceito. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Isto é,
Os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população: emprego, habitação, educação e saúde. Inclusive, eu vejo muitas críticas ao sistema, mas não existe analfabetos em Cuba. Pode não existir riqueza, mas não existe analfabetos. Não existe concorrência no vestibular. Você termina os seus estudos e sua vaga está garantida. Ok? Nós temos o maior número de doutores e pós-doutores dando aula na rede básica de ensino. Diferentemente do nosso estado, que depois que muitos professores passam em concursos e alcançam a estabilidade, deixam de se reciclar, deixam de estudar. Muitos ainda possuem especialização. Nós estamos falando de países capitalistas. Comparado a Cuba, nós temos o maior nível de doutores e pós-doutores dando aula na rede básica. A melhor medicina preventiva do mundo. Inclusive, muitos brasileiros saem daqui para fazer medicina em Cuba. E é referência mundial. Nela, não há separação entre o proprietário do capital, que é o patrão, e os proprietários da força de trabalho. Também não podemos falar em uma sociedade de classes. Isso não existe. Não estou falando que não haja diferenças sociais, porque nós vamos ter o quê? Diferentes tipos de trabalho, com certeza ganhos diferentes. Mas não existe uma sociedade de classes como existe no modo de produção capitalista. Ok? Então, no modo de produção socialista, não existe propriedade privada, os meios de produção pertencem ao Estado e tudo que é produzido é para ser dividido de forma igual entre a sociedade. Ok? Não existe essa relação de proprietário e não proprietário. Certo? Bom, na próxima aula, nós iremos trabalhar os últimos conceitos que faltam do Marx e, posteriormente, faremos uma nova revisão, já pensando aí em uma AV3. Ok? Eu vou deixar um vídeo para vocês, um vídeo interessante do Chaves, e eu quero que vocês façam análise desse vídeo pautado nos conceitos que nós trabalhamos até agora do Marx, ok? Foi um prazer novamente estar com vocês e até a próxima aula.